A mensagem que Deus colocou na minha mente para transmitir, partilhar com vocês hoje é: Deus usa os fracos, Deus usa os pecadores, Deus usa os complexados. Deus não precisa dos talentosos, Deus não precisa dos melhores, Deus não precisa dos mais bem dotados, dos mais intelectuais, Deus não precisa dos mais inteligentes. Deus usa pessoas ordinárias, pessoas comuns, simples. Abraham Lincoln disse: o Senhor deve ter amado muito o povo comum, pois fez muitos deles. Palavras de Abraham Lincoln. Deus ama as pessoas comuns e quer se manifestar no mundo através de um poder transformador, através da sua graça, operando nessas pessoas comuns que não foram bafejadas com os privilégios, pelos confortos ou pelas comodidades da vida. Por isso eu quero ler com vocês o que está em primeira carta de Paulo aos Coríntios. Abra sua Bíblia. Na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, e os versos 26 a 29. Preste muito atenção naquilo que Deus está falando para você nesta manhã. Talvez eu esteja falando para alguém que tenha complexos, talvez por causa do cabelo, por causa talvez do nariz, talvez porque é muito baixo ou é muito alto, ou é muito magro ou é muito gordo, ou tem pouca inteligência, ou não tem cultura. Enfim, queridos, Satanás nos atormenta com complexos, milhares de complexos. E Satanás tenta neutralizar você através dos complexos, neutralizar a sua vida, suas ações. E você se recolhe e você se anula por causa de complexos. Por que Deus não me fez daquele jeito? Por que Deus não me usa daquela forma? Por que Deus não me dá aquela voz? E você está desprezando o dom e o talento que Deus deu a você, e enfeitiçado pelos dons e talentos que Deus deu para os outros. Por isso, queridos, prestem atenção no que está escrito na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, e os versos 26 a 29. Vamos ler. Porque vede, irmãos, a vossa vocação, ou seja, o seu chamado, que não são muitos os sábios segundo a carne. Deus chamou muitos sábios, poderosos? Não. Não são muitos os sábios segundo a carne, nem muitos os poderosos, nem muitos os nobres que são chamados. Mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. E Deus escolheu as coisas vis deste mundo, as desprezíveis e as que não são, para aniquilar as que são. Para que Deus age desta forma? Verso 29 responde: para que nenhuma carne se glorie perante Ele. E o verso 31, para que, como está escrito, aquele que se gloriar, glorie-se no Senhor. Deus escolhe os fracos, Deus escolhe coisas desprezíveis, Deus escolhe pessoas que ninguém dá nada por elas. Deus escolhe estas pessoas, para que nestas pessoas se manifeste o poder de Deus e que a glória seja de Deus. Deus escolheu um Moisés que era pesado de língua, gago. Deus escolheu apóstolos que eram simples pescadores, sem cultura, sem estudo. Deus os escolheu. Deus também quer escolher você, meu querido irmão, quando os detratores, quando os inimigos dos cristãos, pagãos, desdenhosamente clamavam que os membros da igreja cristã primitiva vinham de uma ralé. Os pagãos diziam assim: esses cristãos, eles vieram de uma ralé da sociedade,
vieram dos escravos, dos plebeus, dos operários. A igreja cristã respondia orgulhosamente dizendo: nisto está revelado o poder divino. Deus podia tomar os mais humildes membros da sociedade e, pelo poder da cruz, torná-los pessoas nobres. Deus poderia pegar, e fez isso, pegou ladrões e ímpios, coletores de impostos, e tornou-os pessoas honestas. Deus pegou escravos que adquiriam nova dignidade como membros da família da fé. Embora o Evangelho se tornasse particularmente apelativo para os humildes, que encontravam no Evangelho uma nova digna personalidade, o Evangelho atraía também pessoas intelectuais de alto nascimento, os quais deram à primitiva igreja cristã a dignidade e o prestígio da sua adesão. É assim, queridos, que tem sido ao longo dos séculos, e é assim hoje. É fácil para o pobre, que pouco tem, aceitar a Jesus, porque tudo é lucro para ele. Ele não tem nada mesmo. Mas Deus escolhe o pobre e Deus escolhe o rico, que tem muito a renunciar. Tem status para renunciar, tem amizades para renunciar. Queridos, no cristianismo não há lugar para a glória humana. Vou repetir. No cristianismo não há lugar para a glória humana. Antes de Deus usar uma pessoa, Deus a lança no pó. Deus a humilha, para que ele aprenda a ser humilde. Não tem um jeitinho da gente aprender a ser humilde sem ser humilhado? Não tem. Para Deus nos ensinar a ser humilde, Ele permite que sejamos humilhados. Foi assim que Moisés se tornou humilde, sendo humilhado, fugiu, ficou 40 anos no anonimato no deserto. Queridos, no cristianismo não há lugar para a glória humana. Na família de Deus, todos os grandes feitos são um reflexo do poder de Deus atuando no elemento humano, que voluntária e prazerosamente se submete à influência do Espírito Santo de Deus. Deus poderia ter escolhido para ser o pai da fé um homem que tivesse assim muitos filhos, mas não, ele escolheu um homem já idoso, de uma mulher estéril que nunca tinha tido um filho. Queridos, por que Deus fez assim? Para mostrar que Ele é o poderoso, Ele é quem pode todas as coisas. Ele faz as coisas impossíveis. Aquele que se gloria no Senhor, diz o verso 31 que nós lemos aí, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, verso 31, aqui diz para aquele que se gloria, glorie-se no Senhor. Na religião de nosso Senhor Jesus, a saúde, a cultura, o intelecto, a nobreza do nascimento, o QI, quociente de inteligência, a formação teológica, a nobreza, nada valem. Nada valem. Deus faz tudo com aqueles que não têm nada disso. E faz também com aqueles que têm. Mas primeiro, faz com que eles percam muita coisa. Porque Moisés tinha muita coisa. Muita coisa de que se orgulhar. Ele era filho da filha do Faraó. Ele foi preparado para ser comandante do maior exército do mundo. Daquele tempo, era o Egito, quem comandava o mundo. Ele foi preparado para ser o Senhor do mundo. Deus teve que tirar tudo isso dele e ensiná-lo a cuidar de ovelhas. 40 anos no anonimato. Para então falar: Moisés, agora você está preparado para o trabalho que eu tenho para você. Aqueles que têm orgulho, cultura, muita informação, Deus tira bastante deles.
E aqueles que não têm nada, Deus fornece o que eles precisam. Deus faz tudo em todos. No serviço de Deus, o importante, queridos, é a inteira consagração a Deus. Nosso Pai Celestial pode tomar fracos, doentes, incultos, pobres como sejamos, e nos tornar poderosos instrumentos nas mãos dele, para o benefício da sociedade. Muitas pessoas alimentam sonhos, dizendo assim: se eu tão somente tivesse saúde física, eu poderia fazer um grande trabalho para Jesus. E por que não faz? Doente como está? Por que não faz? Comumente eu ouço pessoas dizerem: pastor, se eu fosse rico, eu compraria essa igreja sozinho. Que pena que nenhum rico fala isso. Todos que falam são pobres, porque o rico não pensa assim. E se você pobre fosse rico, você também não estaria falando isso. Queridos, Deus quer nos usar do jeito que nós estamos. Deus não quer que você compre a igreja para Ele. Deus quer que você seja fiel no mínimo, fiel no pouquinho. Muitos vivem se iludindo, dizendo a si mesmos: se eu tivesse o curso de teologia, eu faria uma grande obra para o Senhor. Se eu tivesse o dom de pregar, se eu tivesse o dom de cantar, ou quando eu voltar para o Brasil, eu vou fazer uma grande obra para Deus. Não. Deus te usa do jeito que você está, onde você está. Aqui é o teu campo de ação. É aqui que Deus quer usar você. Pare de sonhar com o futuro e viva o presente. Faça alguma coisa por Jesus agora. Faça alguma coisa por alguém agora, hoje. Com o que você tem. Com o que você tem, com o que você é. Deus usa as pessoas onde elas estão, na condição em que estão. Deus tem alcançado maior sucesso com pessoas desprovidas de riquezas, desprovidas de saúde física, pessoas que eram até mesmo cegas e aleijadas. Deus as usa. O apóstolo Paulo, abra sua Bíblia agora, na segunda carta de Paulo aos Coríntios. A vida de Paulo é um exemplo para mim e para você. Veja o exemplo que ele nos deixou na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, e os versos 7 a 10. Chama a nossa atenção que Paulo era doente. Paulo. A tradição diz que Paulo era bem baixinho, talvez 1,5 m, 1,55 m, bem baixinho, careca, vesgo, perna torta. Nada poderia fazer com que Paulo fosse mais feio do que ele era. Mas ele era uma pessoa culta, estudada. E Deus, queridos, disse para Paulo: eu quero usá-lo do jeito que você está, do jeito que você é. Mas, Senhor, eu tenho um probleminha na minha vista que eu não posso ler direito. Desde aquele momento em que ele se converteu na estrada de Damasco, lembram-se vocês que ele perdeu a visão, ele ficou cego, e depois com a oração de Ananias ele recuperou a visão. Mas quando ele recuperou a visão, ele não recuperou da forma como era antes. Ficou um negócio incomodando, cada vez que ele piscava doía. É como se tivesse ali uma areinha dentro do olho dele. Que coisa que incomoda é quando você tem algo dentro do seu olho. E ele pediu 3 vezes: por favor, Senhor, me cura, Senhor, me cura. Eu ressuscito mortos, eu curo milhares de pessoas e eu sou doente. Percebam? Vejam o que Deus respondeu para Paulo. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, versos 7 a 10. Paulo mesmo disse: para que me não exaltasse, ele entendeu o propósito de Deus, para que eu não me exaltasse pelas excelências das revelações, porque Deus se revelou muito a ele, foi-me dado o quê? Um espinho na carne. O espinho na carne, na vida de Ellen White,
Foi a pedrada no nariz que ela levou. Achatou o nariz dela. Achatou. Deformou o rosto dela. Ela, escrevendo sobre isso, ela disse: Deus tirou de mim todas as vaidades femininas. Palavras de Ellen White. Deus tirou de mim todas as vaidades femininas. Com aquela pedrada que deformou o rosto de uma forma que o pai, quando voltou de viagem, não conheceu a filha. Passou pela filha na calçada e não conheceu a filha. Deus tirou de Paulo também suas vaidades. Através do espinho, né? Na carne. Existem espinhos que Deus tira. Outros espinhos Deus diz: não, deixa aí. Não precisa tirar. Você só precisa da minha graça. Você só precisa da minha graça. Isto basta. Vejam o que Paulo disse aqui. Para que não me exaltasse pelas excelências das revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de não me exaltar. Acerca do qual 3 vezes orei ao Senhor para que se desviasse de mim. Ele estava pedindo o quê? Cura. Cura-me, Senhor. E o verso 9. E disse-me: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo, porque quando estou fraco, então eu sou forte. Paulo entendeu o plano de Deus para a vida dele. Será que você já entendeu o plano de Deus para a sua vida? Ou você está esperando por algo? Deus te fez. Deus te capacitou. Pode ser que você não tenha 4, 5 talentos, mas no mínimo 1 você tem. Não existe ninguém na terra que não tenha pelo menos o quê? 1 talento. E não podemos ficar esperando pelo segundo, pelo terceiro. Nós temos que usar o talento que temos. E ele se multiplica. No começo, quando eu tinha meus 7, 8 anos, nem falar direito eu falava tudo errado. Mas Deus me ajudou a falar. Depois, Deus me ajudou a cantar. Depois, Deus me ajudou a escrever. Os talentos, eles não se multiplicam sentado, ou assistindo televisão, ou balançando numa rede. Não. Os talentos não se multiplicam desta forma. Mas se multiplicam através do quê? Do uso. Você usa, ele se multiplica. Ellen Gold Harmon, depois de casada, ficou conhecida como Ellen Gold White. Uma jovenzinha inculta, 3 anos de escola. Quantos anos? 3 aninhos de escola somente. Só aprendeu a ler e a escrever, só isso. Recebeu uma pedrada no nariz, quando tinha 9 anos de idade. Ficou tão fraca, se tornou tuberculosa. A tuberculose, naquele tempo, era morte certa, naquele tempo. Ela não podia deitar para dormir, tinha que dormir sentada, porque se ela deitasse, ela não conseguia respirar. Foi impossibilitada de estudar, nunca mais pôde voltar para a escola, pobre. Ela trabalhava fazendo a copa do chapéu, sabe a parte de cima do chapéu? O pai dela era um chapeleiro, fabricava chapéu. E ela trabalhava colocando a copa do chapéu, a parte de cima. Ela ganhava 25 cents de dólar por dia. E guardava todo esse dinheirinho para imprimir folhetos falando da volta de Jesus. Mas Deus a chamou para um ministério que durou 70 anos.
70 anos como mensageira do Senhor. Escreveu mais de 50 livros e é a autora americana mais traduzida no mundo. Amém. Já parou para pensar? Ellen Goldwyn é a autora, escritora americana mais traduzida no mundo. Amém. O que Deus faz quando pega uma pessoa inculta, impossibilitada, doentia e a usa? Porque a glória toda é dele. Deus quer fazer isso com você, do jeito que você está. Ela recebeu mais de 2.000 visões e sonhos. Agora, quero falar para você sobre Ricardo Baxter. Ele nasceu em 1615 e morreu em 1691. Líder da igreja puritana na Inglaterra. Ricardo Baxter viveu afligido por várias doenças. Vivia à beira da morte, não tinha saúde. Todavia escreveu mais de 100 livros. Como pode? Uma pessoa que vivia à beira da morte, morre ou não morre? Já morreu fulano? Não. Mas escreveu mais de 100 livros. Eduardo Payson viveu de 1783 a 1827, um homem de oração de Portland, aqui no Maine. Sua popularidade foi tão grande que milhares no país, no século XIX, colocaram o nome nos filhos deles de Eduardo. Foi uma explosão de pais colocando esse nome de Eduardo, nos seus filhos, na metade do século XIX, em homenagem a Eduardo Payson. Ele foi uma pessoa sem nada de saúde, mas ele pregava o evangelho como um leão, e milhares de pessoas se converteram através das suas mensagens. Eu li também sobre Roberto Shane, viveu de 1813 a 1843, uma vida curta. Se bem que um esqueleto humano ambulante, ele abalou a Escócia com a pregação do Evangelho. Eu li também sobre Philip Doddridge, viveu de 1702 a 1751, ou seja, 49 anos. Apesar de ter sido aconselhado por seus amigos a nunca se tornar pastor, porque ele tinha péssima saúde, mas ele tornou-se uma das grandes testemunhas de Deus no púlpito. Fazendo uma pesquisa, eu pude descobrir que algumas pessoas famosas no mundo tinham doenças e eram aleijadas, eram pessoas que tinham deficiência física. Eu li sobre Lord Byron, que viveu de 1788 a 1824, um dos grandes poetas da Inglaterra. Ele tinha um pé torto. Poderia ter vivido no complexo, não é? Porque ele tinha um pé torto, mas não, ele se tornou um dos grandes poetas da Inglaterra. Robert Louis Stevenson viveu de 1850 a 1894, poeta escocês, escritor e músico. Ele está entre os 26 mais famosos autores, mais traduzidos no mundo. Ele está entre os 26, Robert Louis Stevenson. Ele disse: por 14 anos não tenho tido um dia sequer de saúde. Eu escrevo aos pedaços por causa da tosse. Ele tinha tuberculose. Stevenson tinha tuberculose. Ele dizia: eu escrevo aos pedaços por causa da tosse. Eu escrevo com hemorragia. Porém, tenho feito o meu trabalho incansavelmente e a batalha continua. Uriah Smith, um dos fundadores e pioneiros da Igreja Adventista do Sétimo Dia, ele tinha uma perna de pau. Mas foi ele quem escreveu as primeiras doutrinas fundamentais da Igreja Adventista. Como nós temos hoje, foi ele quem escreveu. Queridos, Helen Keller, vocês já ouviram falar? Uma autora conferencista norte-americana que perdeu a visão e perdeu a audição, ou seja, cega e surda, desde os 19 meses de vida.
Mas a despeito das suas deficiências, ela escreveu: cada dia da minha vida eu agradeço a Deus 3 coisas. Ellen Keller falando: dou graças a Deus por me haver concedido conhecimento das suas obras. Dou profundas graças porque Ele pôs em minhas trevas a lâmpada da fé. Profundíssimas graças porque tenho uma outra vida a ser aguardada, uma vida jubilosa de luz, flores, cânticos celestiais. Qual é a nossa atitude diante das deficiências físicas, dos complexos, das limitações que nós temos? Como é que você age? Você enterra o seu talento? Você condescende com a débil piedade de si mesmo? Será que eu estou falando para alguém aqui que tem dó de si mesmo? Pena de si mesmo? Quem tem pena de si mesmo não vai a lugar nenhum. Não faz nada. Não tenha pena de si mesmo. Você costuma se depreciar aos próprios olhos? Você se deprecia? Eu não valho nada. Ninguém dá nada por mim. Ninguém me cumprimenta. Ninguém me olha. Você se deprecia? Eu sou burro. Eu sou um idiota. Eu não sei fazer nada. Você se deprecia? Isso é pecado. Porque você está depreciando uma obra-prima de Deus. Você tem talentos. Use-os. Multiplique-os. Quando você for tentado a reclamar da sorte, quando você for tentado a reclamar da vida, quando você for tentado a reclamar das aflições, das provações que estão duras demais, difíceis demais, pense naquilo que Jesus dirá para aqueles que simplesmente não fizeram nada, enterraram seu talento na terra. O que é que Jesus dirá para eles? Servo mau e negligente. Servo mau e negligente. Porque enterraste o teu talento. Por que não usaste o único talento que eu te dei? Ele teria dobrado? Triplicado? Pense também em quão mais pobre seria o nosso mundo hoje se não existisse um homem chamado John Milton. John Milton é o autor do livro Paraíso Perdido, best-seller no mundo. Porém, John Milton era cego. Thomas Alva Edison. Graças a ele nós temos a luz. Foi ele o inventor da lâmpada incandescente. Mas ele foi inventor também do fonógrafo e da máquina de filmar. Mas ele era surdo. Beethoven era surdo. O gênio da música. Estes homens poderiam ter vivido no complexo, uma vida se lamentando, reclamando, mas decidiram usar o quê? Os talentos que Deus deu. William Pitt, famoso parlamentarista na Inglaterra, ele colocava em linha o parlamento inglês com as suas muletas. Franklin Roosevelt, o único presidente americano que se elegeu 3 vezes. Foi eleito governador de Nova York, depois foi eleito nos presidente dos Estados Unidos por 3 vezes. Mas sabem quem era Franklin Roosevelt? Ele teve uma paralisia infantil, ficou paraplégico. Porém, mesmo de aparelhos e de muletas, tornou-se governador de New York e depois 3 vezes eleito presidente dos Estados Unidos. Poderia ter morrido ou vivido uma vida inútil, paraplégico. Antônio Feliciano de Castilho. Já ouviram falar nesse nome? Antônio Feliciano de Castilho, um dos maiores clássicos da língua portuguesa. Desde a infância, era quase completamente cego. Mas foi ele quem traduziu os escritos de Virgílio e de Ovídio. John Bunyan, esquecido numa prisão lá da Inglaterra, 12 anos na cadeia, por amar a Jesus, por pregar o Evangelho. John Bunyan ficou 12 anos na cadeia, mas nesses anos na cadeia ele escreveu muitos livros, e o principal deles, ele escreveu o livro O Peregrino, que é o livro mais lido depois da Bíblia.
foi escrito nos 12 anos que ele esteve na cadeia. Queridos, eu não poderia deixar de mencionar agora Fanny Crosby. Fanny Crosby. Nós cantamos muitos hinos de Fanny Crosby, que está no nosso hinário adventista. Todas as igrejas têm hinos de Fanny Crosby, todas. Porque ela compôs, sabem quantos hinos? 7.000 hinos. 7.000 hinos. Mas quem era Fanny Crosby? Cega. Com poucos meses de vida ela ficou cega, vítima do erro do médico. Mas com 10 anos de idade, Fanny Crosby conhecia a Bíblia como poucos a conhecem. Converteu-se ao ouvir cantar o hino de Isaac Watts, A Revelação da Cruz. Casou-se com um professor de cegos, que também era cego. Fanny Crosby se tornou, pela graça de Deus, a maior autora de hinos que o mundo já conheceu. Ela viveu 95 anos, faleceu em 1915. Queridos, o que é que eu estou tentando dizer? Que Deus quer te usar. Deus quer te usar não no Brasil. Os que estão no Brasil, que estão me assistindo pela internet, Deus os usará ali. Mas os que estão aqui, Deus os usará aqui. Quem está no Japão, Deus os usará no Japão. Deus te usa onde você estiver e do jeito que você estiver. Você tem que se prontificar. Eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim, usa-me. Deus possui uma universidade chamada a Universidade das Aflições. As aflições da vida, os entraves físicos, são por Deus muitas vezes permitidos para que suspiremos mais por Ele. Quando a pessoa está com dor, ela suspira mais e ora mais. A criança se afasta do papai e vai correndo pelo parque. É quando o cachorro bravo aparece que ele grita pelo pai e pela mãe e corre desesperado em busca do pai e da mãe. Deus permite que alguns cachorros apareçam na nossa vida para nos fazerem correr para Ele. Queridos, corramos constantemente para os braços dele e clamemos pelo socorro, sempre presente na hora da angústia. Foi a cegueira de Paulo que o ajudou a ver Jesus. Foi a cegueira de Sansão. Lembra-se que Sansão ficou cego? E aí ele conseguiu ver Deus. Morreu salvo, porque morreu cego. Deus teve que permitir ele perder os olhos, porque senão ele ia se perder com aqueles olhos. Mas ele perdeu a visão e se salvou, porque aí ele viu Deus. As estrelas brilham mais nas noites mais escuras. Há uma pedrinha em quase todos os sapatos. Assim como há uma areia na concha da ostra, para poder produzir o quê? A pérola. Não existiriam pérolas se não existissem grãozinhos de areias dentro da concha, machucando. Mas ela vai cobrindo com um líquido chamado nácar. E aquela pedrinha se transforma em pérola. Deus permite uma pedrinha no seu sapato, mas não para xingar, não para reclamar. É para você se agarrar a Ele. As tempestades levam os navios para onde? Para onde as tempestades levam os navios? Para os portos. Há frutas que só se tornam doces depois que cai a geada. Deus às vezes põe os homens e mulheres de costas no chão a fim de que eles possam olhar para cima. Se o dinheiro do filho pródigo não tivesse acabado, ele nunca teria voltado para a casa do pai. Está vendo a bênção do dinheiro acabar? A gente ora mais. Senhor, o aluguel está vencendo, eu não tenho dinheiro. A minha geladeira está vazia, não tenho o que comer. E você clama, você ora mais. Por isso Deus permitiu que o dinheiro do filho pródigo acabasse. Assim ele voltou para a casa do pai. As aflições, os sofrimentos são os nossos melhores educadores, queridos. Podemos ver mais longe através de uma lágrima do que através de um telescópio. As feridas abertas em nossa alma são portas por onde Deus opera. Vou repetir, irmãos. As feridas
abertas em nossa alma, são portas abertas por onde Deus opera. Louvado seja Deus pelos entraves e aflições que nos obrigam a correr para Ele e falar: usa-me e ajuda-me, Senhor. Em nome de Jesus. Amém? Amém. Aleluia.